a cineasta aqui para vocês hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante e que pode ser inclusive uma abertura para muitas pessoas aí para o mercado de cinema. O que você está querendo dizer com isso, Carol? O título da live é a importância dos pequenos detalhes. Justamente, a gente vai falar sobre esses pequenos detalhes do cinema e a gente vai falar também de um profissional que cuida de todos esses detalhes. Eu vou dividir a live aqui em 3 partes para facilitar para vocês entenderem tudo que eu tô querendo dizer com isso. Mas, antes de tudo, vou pedir para vocês compartilharem aí a live e comentarem aqui para mim de onde vocês estão falando. Esteja você aí assistindo essa live já gravada no feed ou aqui ao vivo comigo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Em quais 3 setores que eu vou dividir essa live? O primeiro são filmes que têm como personagens principais objetos. Sim, existem filmes que os personagens talvez não sejam os personagens principais, mas que são muito pautados nos objetos, que esses objetos são metafóricos, que esses objetos trazem um ar a mais para a história, que se esse objeto não existisse, a história não seria a mesma. São realmente objetos muito importantes. O segundo aspecto é erros no cinema. Erros de alguns pequenos detalhes, muitas vezes feitos inclusive por causa da presença, ausência ou alteração desses pequenos objetos. Vamos falar disso também. E o terceiro tópico é falar sobre convenções. Esses pequenos detalhes que são, na verdade, convenções narrativas, que quando eles não existem no filme, a gente estranha. E por mais que estranha que seja essa convenção, a gente espera por ela. Tem várias situações em que isso acontece também. E é sobre isso justamente que eu quero falar com vocês aqui. Mas aproveita que a gente já vai entrar no primeiro tópico, que é justamente personagens muito importantes em filmes. E me contem se vocês se lembram aí, me deixa aqui pra mim no comentário. Eu vou mencionar alguns filmes aqui que tem como quase personagem principal ou com muita importância esses objetos, mas também quero saber aí outros exemplos que vocês podem trazer, tá bom? Me mandem aí objetos ou filmes que tem como praticamente um protagonista um objeto, que tem aquele objeto como muito importante. Vamos pensar. Boa tarde, oi Will, tudo bem? Continuando aqui. Filmes que tem como personagem como algo muito importante o objeto. Um que é muito famoso é O Náufrago, justamente, que a bola Wilson é justamente um personagem, praticamente. É um personagem muito importante. Se aquela bola não existisse da forma como ela foi feita, o filme não seria o mesmo. Porque mais da metade do filme é justamente o protagonista conversando com aquela bola. E essa bola, quando a gente encara esse filme, provavelmente a gente pode muitas vezes nem notar isso. Nossa, mas é só uma bola que ele tá conversando, o cara tá sozinho. Mas imagine se acontece alguma coisa com essa bola durante a gravação. Se essa bola sofre alguma alteração, se essa bola de repente aparece de um jeito diferente, a gente vai notar, porque ela se tornou um personagem muito importante para aquele filme. O mesmo acontece, por exemplo, no Totem, naquele negocinho que ficam girando no filme da Origem, que é realmente um grande questionamento. Será que tudo aquilo aconteceu num sonho ou não? O Totem que traz esse gatilho, a presença desse objeto traz esse gatilho. As pílulas de Matrix, a vermelha e a azul, tem toda uma história que é justamente em torno daquelas pílulas. Todo mundo que já assistiu Matrix se lembra daquelas pílulas, então a gente tem que lembrar disso também. No filme brasileiro, Cidade de Deus, todo mundo se lembra lá da câmera, do personagem do Buscapé. O Iluminado, o Machado. O filme do Iluminado não seria o mesmo se não tivesse o Machado. O Crânio, em que o Leonardo DiCaprio inclusive machuca a mão no filme do Django. Ele não aparece a cena, o filme inteiro, mas naquela cena ele é um objeto extremamente marcante. Gnomo de Jardim, no Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E A Máscara, em V de Vingança, são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês tiverem outros exemplos,
tragam aqui para mim também. E por que é importante eu falar nesses objetos que são praticamente protagonistas? É justamente para a gente conseguir entrar na segunda parte da nossa live. Para a gente conseguir entrar para falar um pouco mais justamente sobre erros que às vezes acontecem. Vamos voltar para aquele primeiro exemplo que eu dei de um personagem como protagonista, que é a Bola Wilson lá no filme do Náufrago. Lembram desse filme? Já viram esse filme? Mandem aqui pra mim. Imagina, ela tem ali uma mão carimbada, é uma bola branca, uma mão vermelha carimbada. E imagina, assim, determinada cena do filme, só naquela cena. Uma cena no meio do filme. Antes ela é, de fato, branca com a mão vermelha, e de repente é uma bola branca com uma mão azul, e de repente volta a ser uma bola branca com a mão vermelha. Ela é um personagem tão importante, mas tão importante que provavelmente você ia notar essa diferença. E talvez isso tenha acontecido porque muito provavelmente eles não tinham apenas uma bola Wilson ali. Aquela bola podia estar no meio da água e sair a tinta, então tinha que ter outra pronta. Aquela bola podia murchar. Aquela bola podia sumir. Quando a gente se fala de objetos muito importantes num filme, quando a gente está preparando aí para fazer esse filme, normalmente a gente não tem só um deles. Quando a gente tem, por exemplo, um vestido que suja, a gente tem o vestido limpo, o vestido que vai ser sujado, que é limpo e vai ser sujado, e tem o vestido que é sujo. Justamente porque muitas vezes o filme não é gravado em ordem cronológica. Então a gente tem que ter todos os detalhes, tem que ter uma pessoa prestando atenção justamente se esses erros estão acontecendo ou não. Tem que ter uma pessoa para cuidar desses objetos, para cuidar desses próprios de cena, que são normalmente o próprio figurinista, ou tem a distinção aí do contra-regra, que é justamente quem vai cuidar desses objetos, ou o cenógrafo, que vai cuidar mais dos objetos da cenografia. Tudo isso são várias variações, várias pessoas que muitas vezes a gente não faz ideia que existem, que trabalham nesse filme com objetos simples. Às vezes poderia ter, por exemplo, em O Náufrago, não sei se tem, uma pessoa específica simplesmente para cuidar daquela bola Wilson. Em quantas variações daquela bola deveriam existir? E por que não deveria existir uma bola que ela fosse verde com a mão azul, por exemplo? Porque iria dar um erro de continuidade. Porque esses erros no cinema normalmente se chamam erros de continuidade. E o erro de continuidade, ele não acontece apenas com relação a objetos. Eles acontecem em vários sentidos. Esses erros de continuidade pode ser sim um objeto que está ali e de repente ele aparece diferente, ou um objeto que está ali e de repente ele não está mais, ele simplesmente some ou desaparece, ou aquele objeto que muda de lugar. Ele nem mudou ele mesmo, ele mudou de lugar, ele tá de um lado e foi parar no outro. Isso tudo são erros de continuidade com relação a objetos. A gente tem erros de continuidade também com relação à câmera. Sim, a gente pode posicionar a câmera de determinada forma, de maneira que aquilo se torne muito estranho para o espectador. Que a pessoa vai estar assistindo ali e vai dar um pulo na mesa e falar: nossa, mas o personagem estava na direita, como é que ele tá na esquerda agora? E isso, às vezes, o cenário é o mesmo, mas é uma forma que a câmera foi colocada que gera um erro também de continuidade, é um certo conhecimento, uma forma de analisar aquilo na gravação que você tem que ter justamente para identificar esse erro. O cabelo, que pode estar de um jeito depois de outro. O que mais? Erros de marcas aparecendo, que nem o post que eu fiz recentemente, que às vezes é um filme de época e de repente o personagem tá ali com uma roupa de marca, aparece uma pequena etiquetinha. Ou aparece alguma coisa dos efeitos especiais ali na edição, o cara tá preso por cabos, por isso que ele tá voando, por exemplo, mas na versão final do filme, aquele cabo não pode aparecer, isso são erros também. Cabelos, objetos, posições e enquadramentos de câmera, tudo isso são erros que acabam aparecendo nos filmes e aparecem em todos os filmes, tá? Se aparecem nos grandes filmes de Hollywood que a gente tá acostumado a ver aí, que a gente às vezes até encontra memes sobre isso, encontra matéria, encontra grandes vídeos sobre isso, imagina nos filmes independentes. Então, a presença desses profissionais para cuidar justamente desses pequenos detalhes é muito importante. A gente tem que evitar ao máximo que esses erros aconteçam, a gente tem que trazer uma valorização daquele objeto e também valorizar ele na hora da produção, se ele é importante. Mas
Em compensação com esses erros, tem algumas coisas que são convenções e que a gente tem que estar atento também para notar se aquilo é uma convenção que a gente está olhando ali, que apesar de não fazer muito sentido no dia a dia, na nossa realidade, até porque o cinema muitas vezes imita a realidade, apesar de não fazer sentido para nossa realidade, para o filme faz sentido. E, inclusive, se não tiver ali, aquele filme vai se tornar um pouco estranho, aquela cena vai dar um estranhamento, que são algumas convenções também, alguns pequenos detalhes que existem alguns profissionais de várias áreas do cinema para cuidar, justamente para que eles existam, para que eles não existam e para quando eles existirem, que eles não sejam estranhos ao público. Imagina comigo uma personagem que foi dormir toda sem maquiagem nenhuma, ou toda maquiada. E de repente ela acorda. No dia seguinte o cabelo dela tá certinho, a maquiagem dela tá bem mais sutil, mas ainda tá ali. Ela não tem olheira nenhuma. Gente, quem que acorda assim? Alguém me diz se alguém acorda assim? Porque eu não acordo. Eu não acordo toda maquiada, com o cabelo penteado. Não acordo. Mas muitas vezes, nos filmes de comédia, nos filmes de romance, nos filmes de drama, isso acontece. Pode reparar. Coloca um filme em que a personagem acorda. Às vezes é a primeira cena do filme e já é uma personagem acordando. Pode reparar, chega um pouquinho mais perto ali do rosto dela, se você conseguir. Pega um frame daquele filme e aumenta. Aquela personagem vai estar de rímel, aquela personagem vai estar de pó, aquela personagem vai estar de blush, aquela personagem vai estar com corretivo porque ela não vai estar com olheira. E isso é uma convenção que acontece tanto no cinema que chegou um ponto em que a gente olha para aquilo e fala tudo bem. Não acontece comigo, mas no cinema tudo bem. Então existem algumas convenções que tudo bem. Mas imagina comigo se ela acordasse toda maquiada. Ou se ela fosse dormir de pijama e na cena seguinte, quando ela levanta, ela tá com outra roupa. Talvez na hora você não notasse. Mas se você prestar um pouco mais de atenção naquele filme, você vai notar aquele erro. E aquele erro, ele simplesmente não pode acontecer. Ele não deve acontecer. Ele vai diminuir a valorização do filme. Ele vai diminuir a forma como você vai ver aquele filme. Talvez ele até gere ali uma certa manchete, um certo meme, uma certa notícia em torno do filme, gere uma divulgação, mas em torno de um erro. A gente vê aí muito meme por causa disso. De certa forma é divulgação, mas é divulgação de um erro. Todo mundo que foi ver aquele filme vai encarar aquele erro. Por mais que muitas pessoas passem despercebidas, depois de elas saberem que aquele erro acontece, às vezes elas vão ver o filme só para procurar o erro. E esse tipo de erro acaba quebrando totalmente a imersão das pessoas no filme. Porque quando a gente consegue imergir no filme, se emocionar com ele, o tempo passa mais rápido, a gente se identifica com os personagens, a gente consegue sentir as emoções que o cineasta quer que a gente sinta. A gente não percebe tão claramente as coisas que foram manipuladas naquele filme, as coisas artísticas, as coisas técnicas, a própria linguagem cinematográfica, ela passa despercebida. E esses normalmente são os melhores filmes, são os filmes que são mais conhecidos, que são mais amados, que realmente a gente emerge e é muito gostoso de assistir. Aquele filme que fica te trazendo para os bastidores o tempo todo, a não ser que seja um filme sobre bastidores, ele acaba quebrando a imersão. Então não é ruim você não ter contato com os bastidores daquele filme na hora que você está assistindo. Mas também é importante você valorizar cada uma das pessoas que vão estar ali envolvidas no processo de fazer aquele filme. E justamente o desaparecimento de um objeto, a mudança de lugar, uma cena que não faz sentido, acaba quebrando essa imersão e acaba dificultando todo esse processo. E existem profissionais específicos para cuidar justamente desses pequenos detalhes. Vou falar aqui, por exemplo, mais uma convenção para vocês. Trilha sonora de filme de terror. Sempre que tem uma trilha específica, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Imagina se você está vendo um filme de terror e não tem aquela cena tensa. Um filme de suspense e não tem aquela trilha tensa. E de repente acontece alguma coisa. Talvez você não sentisse toda aquela tensão, você não ficasse com tanto medo, você não ficasse ali se remoendo e sentindo junto do personagem o medo que ele está sentindo. Entende como isso iria mudar a forma como você encara tanto o personagem quanto o filme no geral? Gato Preto. Às vezes a gente sabe que o Gato Preto passa porque alguém vai morrer. E o Poderoso Chefão, quando aparece uma laranja,
Isso são algumas convenções que o próprio filme nos trouxe e que quando elas não acontecem, dá uma quebra também de expectativa e uma quebra também na forma como você vai lidar com aquele filme. Então tudo isso é muito importante também da gente notar. A própria jornada do herói. Muitas vezes a gente encara um filme, por exemplo, de animação e a gente já sabe como ele vai acontecer, a gente já sabe como ele vai terminar, a gente já sabe qual é o destino daquele personagem. Quando a gente vê dois personagens sendo relacionados de forma diferente, a gente já sabe que de alguma forma eles vão se encontrar, que de alguma forma eles vão ficar juntos, que de alguma forma ele vai resolver aquele problema, a gente já sabe que isso vai acontecer. Muitas das vezes, a não ser que seja um filme completamente fora da caixinha, que quer justamente mostrar um outro tipo de cinema em que nem sempre o bem vence o mal, e na verdade nesse filme é o contrário, o mal vence o bem, a gente quer acompanhar a jornada. A gente quer se identificar com aquilo ao longo daquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Então existem algumas convenções que a gente espera por elas, e quando elas não acontecem, gera uma quebra de expectativa e uma quebra na imersão do filme. E onde que eu quero notar, chegar com tudo isso? A linguagem vai ajudar a transmitir tudo isso e vai ter os protagonistas ali, os profissionais que vão ajudar a fazer todos os pequenos detalhes. Gente, é muita gente para fazer um filme. É muito pequeno detalhe, é muita coisa pré-planejada. Aquele figurino que você acha que foi super simples, não foi. Então, assim, é por causa disso justamente que eu gosto de trazer tanto conteúdo de bastidores pra vocês. Porque muitas vezes quando a gente vê um filme, a gente não imagina que ele foi feito daquela forma, mas ele foi. E a gente não valoriza tanto como ele foi feito do que quando a gente tem contato com os bastidores e aprende sobre aquilo. E entende como que aquilo foi feito, cada um dos profissionais envolvidos. Por isso que agora eu estou trazendo um novo formato de aulas para vocês, justamente mais profissionalizantes. Eu sei que tem muita gente aí que às vezes não gosta tanto de trabalhar com cinema, só quer realmente ver filme e me ver falar sobre isso, e tá tudo bem. Eu vou falar sobre isso também, vou trazer um novo olhar para você. Mas eu sei que tem muitas pessoas que às vezes são aspirantes a serem cineastas, ou que estão estudando cinema, ou que já são cineastas, e que buscam uma forma aí de entrar no mercado. Por que eu quis trazer justamente nessa live a importância dos pequenos detalhes? Tanto para vocês terem nas suas produções, nas suas análises dos filmes, esse olhar de como cada objeto que está ali foi colocado com um propósito. E como cada objeto se mudar de lugar também pode estragar todo o filme, pode trazer um outro olhar, uma outra visão sobre aquilo, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? É algo que eu já trouxe no lançamento do clube. Tem algumas pessoas que entraram no clube que já vão ter acesso a isso. Mas eu vou abrir para vocês também que não quiseram participar do clube, para pessoas que querem justamente ter essa abertura para conhecerem mais sobre uma profissão, que pode ser a sua abertura para entrar no mercado de cinema, entenderem uma profissão que, apesar de necessitar de estudo, de prática, que é mais fácil de você conseguir atingir no primeiro momento, e que inclusive é uma profissão que, por exemplo, eu amo muito no cinema, a profissão de primeiro assistente de direção. Mas muito provavelmente, quando eu for entrar, se eu for entrar de cara no mercado querendo ser primeiro assistente de direção, eu não vou conseguir. Eu vou entrar como segundo AD, como terceiro AD, como quarto AD ou como continuista. Então hoje eu quero falar com vocês sobre continuidade, sobre justamente essas mudanças que acontecem no filme, como tem um profissional específico voltado para cuidar de cada uma dessas mudanças. E por que eu não posso falar todas as técnicas de continuidade, não posso apresentar aqui para vocês como ser um continuista do início ao fim? Porque eu preciso de apoio visual, eu tenho estudo sobre isso, então eu resolvi trazer uma masterclass, uma reunião aí com vocês, ao vivo, que fica gravada, com a apresentação dessa masterclass, explicando justamente quem é o continuista, o que ele tem que saber, como funciona cada um desses erros, como que ele analisa, quais são as técnicas para analisar. Normalmente, se não tem um continuista no cinema independente, que é um cinema de baixo orçamento, com uma equipe reduzida, quem que vai ser o continuista? Se não tiver, vai fazer falta? O que ele tem que estudar? Como chama cada um dos erros?
como evitar cada um desses erros. Tudo isso eu vou trazer nessa Masterclass de continuidade, que vai ser um único dia que a gente vai se reunir ali numa chamada do Google Meet para falar sobre continuidade. Uma das funções que é muito importante, muitas vezes desconhecida, que a falta de trabalho ou falta de atenção desse profissional pode levar esse filme a virar meme, a virar manchete, a quebrar totalmente a imersão. Então vocês já estão entendendo a importância desse profissional que muita gente não conhece. E justamente eu quero trazer a função do continuista para vocês. Como que vai funcionar essa Masterclass então? Não vai ser uma Masterclass gratuita, tá, pessoal? Como é um produto profissionalizante, como eu vou trazer muito conteúdo para vocês, é realmente uma Masterclass paga. Vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 18, à noite. Eu sei que tem muita gente que trabalha, eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue entrar ao vivo ou entrar na hora. Ela está programada para acontecer às 19 horas pelo Google Meet, mas ela vai durar aí em torno de 2 horas, talvez chegue a 3, eu acredito que não, acho que vai ser menos tempo do que 3 horas. Então às vezes você pode entrar depois, se você perdeu o início, ela vai ficar gravada para você por 1 ano numa plataforma da Evermart. A gente vai ter um grupo do Telegram que eu vou deixar ativo para me mandar os links importantes, para ir conversando com vocês ao longo dessa semana, para estar aí entrando nessa Masterclass. Se tiverem dúvidas, alguém que não conseguiu acesso aí ao link do Google Meet, alguém que não conseguiu baixar o documento bônus, tudo isso vai estar na plataforma da Evermart, mas vai estar também no grupo do Telegram. Por que do Telegram? Porque tem gente que entra depois no grupo, que adquire a Masterclass depois e não pode perder tudo que é importante que eu vou estar ali. E o Telegram, ele tem essa função justamente de armazenar as mensagens antigas, o que o WhatsApp não faz. Se você entra num grupo no WhatsApp, você não tem acesso ao histórico do que as pessoas estavam falando antes de você ser adicionado, tá? Por isso que vai ser no Telegram. E esse grupo, como a Masterclass é daqui 1 semana, esse grupo eu vou deixar ativo depois da Masterclass ainda por mais 1 mês, porque eu sei que vão surgindo de dúvidas, eu sei que vão ter pessoas que vão ver só depois e que daí vão querer comentar comigo alguma coisa que não conseguiu comentar no ao vivo. Então eu vou deixar esse grupo ativo por 1 mês no Telegram, mas a Masterclass vai ficar salva na plataforma da Evermart por 1 ano, para você assistir quantas vezes você quiser, para você baixar ali os documentos, para você treinar mais o seu olhar de notar a importância desses pequenos detalhes, um erro de continuidade que às vezes mudou tudo no filme e você não tinha notado, um objeto que é muito importante para o filme e você não tinha notado na importância dele. Tudo isso eu vou estar falando aí de uma das profissões do mercado, que pode ser justamente a forma de abrir as portas para você, que é uma profissão que é necessária, que muitas vezes é esquecida, desvalorizada, mas que muda tudo, tá bom, pessoal? E quanto vai custar essa Masterclass? Eu vou sair da live e vou colocar o link para vocês adquirirem na minha bio. Vou explicar nos stories também o que estou explicando aqui para vocês de uma forma mais resumida, por isso que essa live vai ficar salva no feed, porque é uma live que eu tô explicando sobre um produto meu também. Essa Masterclass vai custar R$137 por ser uma Masterclass profissionalizante, que vai estar te ajudando a entrar no mercado se você quiser, justamente como continuista. Então é R$137. Eu vou deixar a página de vendas para vocês lá no link da bio, com todas as informações sobre a Masterclass. Nos stories eu vou mostrar como que vai funcionar a apresentação. São, se eu não me engano, 50 slides que eu separei para mostrar para vocês. Eu vou mostrar depois com calma lá nos stories. E as formas de pagamento são por um link do Mercado Pago. Tem cartão de crédito, tem cartão de débito, tem Pix, tem boleto. Não consegue nenhuma dessas formas? Entre em contato comigo, vamos conversar, mas vamos fazer acontecer. A minha forma aqui de tratar esse Instagram é justamente trazer uma valorização desses profissionais que muitas vezes são desvalorizados, de mostrar para vocês formas de como é realmente possível viver de cinema, de formas e profissões que às vezes, mesmo que você não entenda quase nada de cinema, você consegue exercer essa profissão entendendo um pouco mais sobre ela. Talvez até com a Masterclass eu consiga te abrir algumas portas aí para esse mercado do continuista, se for um assunto que você gostar depois de assistir, se você realmente conseguir identificar toda essa importância. Então, é importante a gente falar sobre isso, sobre esses pequenos detalhes, sobre a valorização desses profissionais que muitas vezes a gente esquece,
sobre portas de entrada no mercado que muitas vezes as pessoas não têm noção que elas existem e sobre profissionais que são mais fáceis de exercer, que justamente às vezes entram lá embaixo, como um cuidador de objetos, como um continuista que é importante, mas que não é tão considerado aí na indústria, e na verdade é muito importante sim, e vão evoluindo ali naquela escala dentro do mercado de trabalho, até chegar à direção, até chegar à primeira assistente de direção, até chegar a figurinista, diretor de arte, cenógrafo. Então é uma porta de entrada e eu acho muito importante falar sobre isso com vocês, por isso que eu escolhi dar aí o pontapé inicial nas Masterclass que eu vou estar ministrando aqui no perfil para vocês, para quem adquirir aí a Masterclass com justamente essa profissão de continuidade. Tá bom, pessoal? Ficaram com alguma dúvida sobre esse olhar sobre os pequenos detalhes, sobre a Masterclass, como que vai funcionar? Alguma questão com vocês? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês mandarem se ficaram com alguma dúvida. Senão, a nossa live de hoje era esse conteúdo. Abrir o olhar de vocês para esses pequenos detalhes e para essas portas do mercado que às vezes você não notou. Sem dúvidas, pessoal. Vou dar aí mais um minutinho. Senão, encerramos a live por hoje. Como eu disse, ela vai ficar salva, tá? Mas as próximas não vão. As próximas lives vão ficar salvas apenas para os clubistas, como foi combinado na semana retrasada, tá? Apenas lives em que eu explico sobre algum infoproduto, sobre alguma coisa nesse sentido, ou lives com convidados, podem ficar salvas, outras não. Já é um combinado pré-estabelecido para clubistas. Beleza, pessoal? Então essa foi a live de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhem essa live com quem vocês acham que pode se interessar pela função de continuidade, com quem precisa ter aí esse novo olhar sobre os pequenos detalhes do cinema. E deixa pra mim aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, que eu tô aqui disponível pra vocês. Tá bom, pessoal?